Será, gente, que a interatividade humana vai desaparecer com a chamada, cultura digital, onde ninguém mais quer saber daquilo que o outro pensa em relação a você ou em relação a alguém mais do que tu e ele? Isso é comunicação humana, isso são as relações humanas. Será que isso vai desaparecer? Vamos trabalhar como resgatar a relação humana enquanto fundamento da própria existência humana em tempos de uma excessiva automatização dos processos de interação entre as pessoas. A gente vai ver princípios e práticas de como a mente humana funciona e de como ela não é um computador. Dia 10, às 19h30, online, você está convidado. Convide quem você conhece e se interesse por viver melhor no trabalho, na vida pessoal e na vida social. Olá, gente! Nós falamos nos vídeos anteriores a respeito da organização em três níveis do sistema nervoso: o nível mais racional, o emocional e o de ação. O nível mais alto e mais recente do ponto de vista evolutivo é o nível racional. Tem que ver com o tecido cortical, com a massa cinzenta, com a parte de redes neurais corticais, principalmente pelo neocórtex. Dentro do neocórtex, os lóbulos pré-frontais. Isso tudo envolve a nossa capacidade de produzir o pensamento lógico reflexivo, a razão. Abaixo dessa camada, fisicamente abaixo dessa camada estrutural funcional, nós temos o sistema límbico, que organiza as nossas funções emocionais, e emoção, quando interagida, produz afetos, né, que nos afetam. E mais abaixo, no nível chamado reptiliano, por um pesquisador de nome MacLean, é o nível da ação. Razão, emoção, ação. Para MacLean, neocórtex, sistema límbico, nível reptiliano, de reflexos e comportamentos automáticos, medula. E isso se imagina quando tem duas ou mais pessoas trabalhando em três níveis da razão e da ação. De um lado, razão, emoção e ação do outro lado. E esses três níveis, quando a gente interage, a gente trabalha a hora mais de uma maneira mais racional, ou hora mais emocional e hora mais prática, mais comportamental. Existem pessoas que têm mais facilidade para trabalhar num desses níveis, enquanto outra num outro nível? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais provável é que nós tenhamos plasticidade estrutural e funcional. O que significa isso? Que o sistema nervoso, apesar de ter hierarquias, essas hierarquias não são de forma nenhuma estanques. Então, quando eu trabalho com informação que sobe nas hierarquias, por exemplo, em como eu estou me sentindo agora, ou o que eu estou fazendo no mundo externo agora, essa informação interoceptiva de dentro dos órgãos, proprioceptiva de dentro do sistema músculo-esquelético, ou esteroceptiva, que diz respeito à minha relação de ver o mundo, de ouvir o mundo, de sentir o mundo, de tocar o mundo, de sentir a temperatura, enfim, a minha
presença na relação com esse mundo e com outras pessoas, essa informação subindo no sistema nervoso, ela é emocionalizada no nível límbico e essa emocionalização é interpretada nos níveis mais altos relacionados à reflexão, formação de hipóteses, e depois a testagem da hipótese vai descendo, né? Então eu tenho essa hipótese, o que me parece essa hipótese? Como eu a percebo, como eu sinto emocionalmente essa hipótese, e depois como eu testo essa hipótese dentro da realidade, tendo em conta um modelo de realidade que eu fiz sobre aquilo produzido acima de mim. Existem algumas diferenças muito importantes de serem destacadas aqui no nosso ambiente, onde a gente estuda o fenômeno ou a fenomenologia das interações humanas, que é distinguir o que é o fenômeno sentir, o fenômeno emocionar-se e o fenômeno comportar-se. Eu penso, logo eu existo. E ele dividia a realidade entre uma realidade pensante e uma realidade física. Descartes, né? Esse é o René Descartes. E ele inspirou todo o desenvolvimento de uma ciência que é o estudo racional. Racional é que divide em partes para poder estudar. Então ele raciona. Quando a gente diz raciocina, vem de dividir em partes, cada parte tem a sua razão de existir, através do método analítico, científico, de testar parte por parte, de provar o que cada parte representa para um todo. Esse método analítico que estuda a realidade física está consagrado. Nós desenvolvemos extremas tecnologias, quando eu digo extremas, tecnologias que são tão complexas, tão amplas, tão profundamente usadas por nós, que a gente pensa, parafraseando o Miguel Ângelo, que a própria obra da gente, ou seja, a tecnologia que nós criamos, que nós construímos com a nossa inteligência, é a nossa inteligência ou é um modelo da nossa inteligência. E não pode, por uma questão de reflexão, nenhum objeto ou lugar físico contém a inteligência que o estuda. Isso é um princípio lógico de Bertrand Russell, um filósofo, um matemático, para mim extremamente importante, junto com outros estudiosos epistemólogos, que aqui não é o caso de citá-los todos, mas sim esse, nesse momento, porque você não pode conhecer alguma coisa a não ser fora dela. Isso implica que você a representa e, ao representar, você recorta ela. Você raciocina sobre ela. Quando raciocina, já está construindo, já está com um construto sobre aquilo que é real de fato. Então, a nossa intenção tem racionalidade e a gente recorta, fixa. Se é alguma coisa que é difícil de fixar, a gente capta um padrão e estuda o padrão. O padrão como um objeto de observação sistemática. Como fruto dessa observação sistemática, nós capturamos padrões. Isso é uma análise lógica. O que importa é isso? Que a nossa mente capta padrões e esses padrões podem até ser emoções, padrões emocionais, como nos traumas. Capta padrões
E esses padrões, quando são, por exemplo, traumas, fobias, se transformam em padrões emocionais e que desencadeiam muitas vezes, quando não são bem pensados, bem analisados, ou padrões comportamentais que são aversivos ou de ir em busca, como as compulsões, aversivos quando é trauma. Eu tenho um sofrimento por evocar a estrutura de uma experiência que eu vivi numa relação factual ou criada a partir das minhas conjecturas, das minhas maneiras de pensar a realidade. Quando eu estou no andar de cima da elipse entre a intenção e a emoção, vamos colocar uma setinha ali, eu estou lidando com aquilo que a gente chama de conversa com os meus sentimentos. As duas setinhas entre intenção e emoção é um diálogo entre a emoção que brota de mim e a minha razão, ou a minha intenção. E eu fico, às vezes, inventando, eu e outras pessoas, ficamos inventando uma série de explicações causais por que nós sentimos isso aqui, daquela representação, daquela experiência, a culpa, o castigo, né, que vai mais embaixo, que é a parte executiva de comportamento. Mas, de qualquer maneira, no andar superior de uma relação, né, nós temos o interjogo do sentir-se e sentir o outro. E na parte inferior da emoção para baixo, nós temos o interjogo dos afetos. Preste atenção, afetos que são diferentes do andar de cima das duas elipses que estão nessa posição vertical. Os afetos que estão abaixo da emoção, entre emoção e comportamento, são representados pelas setas do lado esquerdo de uma figura com relação ao lado direito, quer dizer, uma relação entre eu e o outro, ou entre eu e eu mesmo. E esse afeto, que é do lado inferior, entre emoção e comportamento, então, ele oferece padrões que a gente pode identificar de ações e reações que são mais ou menos automáticos, como os padrões das compulsões, como os padrões de um desencadear de uma reação traumática, que não passam pela análise dos propósitos e que vai acontecer quando, na maioria das terapias, quando o que se passa nas disfunções da emoção, quando ela interage com o comportamento e se expressa sem passar pelo andar de cima, o andar das relações entre intenção e emoção, que são os sentimentos, o andar de baixo são os afetos. Quando os afetos não são elaborados, como é a gíria dos psicanalistas, em forma de sentimentos, esses afetos, ou seja, as experiências que nos afetam, via comportamento, elas não podem ser analisadas e redefinidas, e, sendo redefinidas, mandadas para baixo entre os dois lados, recompondo a percepção da relação, da interação. Portanto, sentimento, uma expressão elaborada
analisada da fenomenologia emocional, enquanto que afeto se situa do comportamento à emoção, da emoção ao comportamento, como uma reação de ataque e defesa, mas que ainda não é um sentimento. Quando eu tenho sentimento sobre o trauma, vamos dizer assim, eu, então, estou elaborando, como dizem os psicoterapeutas de orientação psicodinâmica. Eu consigo margens de liberdade para lidar com as minhas emoções. Agora, se eu sou afetado pelas emoções, assim como eu sou afetado pelos comportamentos, e não tenho grau de liberdade para criar pontos de decisão ativos, não só reativos, então eu caio no campo do trauma, das compulsões, das fobias e de uma série de transtornos nos quais eu perco a minha liberdade de interagir comigo mesmo e com o outro. Pensa nisso e vamos adiante.